Olá, você que está acompanhando o nosso trabalho aqui no Foco Tributário. Eu estou aproveitando esses dias de férias com a família, vim passar uns dias em Montreal, no Canadá, na casa de minha cunhada, e aproveitando as férias de meio de ano também das crianças na escola. Mas eu me comprometi a publicar todo dia um conteúdo sobre a temática tributária ao longo de um ano. Então, mesmo nas férias, eu não posso parar de produzir conteúdo e de compartilhar com você, cumprindo aquele compromisso que eu assumi. E é bem interessante porque a cidade de Montreal é muito bonita e tem muitas paisagens que até favorecem as gravações. E eu estou aqui o tempo todo pensando o que eu posso compartilhar. Um tema que é recorrente em nossos cursos, em nosso blog, em todo o contato que a gente tem aí com os nossos clientes, é a questão da pejotização. Eu quero falar um pouco a respeito disso com você. É que a pejotização é um fenômeno que se tornou mais comum de algumas décadas para cá no Brasil, em que uma empresa ela deixa de contratar colaboradores como pessoas físicas na condição de empregadas formalmente pelo regime CLT e contratam a prestação de serviços dela através de uma pessoa jurídica normalmente constituída pelas próprias pessoas físicas que antes atuavam como empregadas. Resultado? As empresas contratantes costumam economizar muito porque deixam de pagar alguns encargos trabalhistas e previdenciários que pesam muito sobre a folha de pagamento. Ao mesmo tempo, a pessoa física ela pode economizar muito a depender do seu perfil de rendimento. E existe aí uma série de discussões também de natureza trabalhista que são muito interessantes e eu trato desse fenômeno lá no nosso livro Tributação da Atividade de Saúde. Caso você tenha interesse em adquirir essa obra, você pode acessar lá o site da Open Treinamentos e na nossa livraria virtual vai encontrar alguns exemplares à venda. Agora eu queria dar ênfase apenas a um aspecto da pejotização, porque tem muita coisa que a gente pode falar e certamente ao longo desses 365 vídeos eu vou voltar a tratar do tema. Mas deixa eu destacar aqui apenas a questão que eu trato lá no livro da viabilidade ou inviabilidade econômica de se atuar como pessoa jurídica na ótica do prestador do serviço. Na área de saúde, a gente sabe que essa prática é muito disseminada. Hoje várias clínicas, hospitais lidam com prestadores que trabalham ali atendendo às suas demandas, às vezes diariamente, às vezes 3, 4 vezes na semana. E esses prestadores são contratados como pessoas jurídicas. Mas se a gente está falando de um profissional que tem, por exemplo, um rendimento médio mensal ali de R$5.000, para ele não compensa abrir uma pessoa jurídica e ao invés de receber como empregado, ele receber aqueles R$5.000 ou ainda que seja um pouco mais na condição de pessoa jurídica. Isso porque ele vai ter custos tributários e também custos fixos de manutenção da pessoa jurídica, como por exemplo o pagamento do contador, pagamento das taxas da prefeitura, o alvará anual, por exemplo, e às vezes outros tipos de pagamento, como anuidades de conselho profissional. E isso tudo pode tornar inviável ele se tornar uma pessoa jurídica. Pode ser que ao final das contas ele não tenha economia e ele pode ter até prejuízo em função daquilo que ele perde sem atuar na condição de empregado pelo regime CLT. Agora, se a gente está falando de um profissional que ganha R$10.000 por mês, deixa de atuar como pessoa física e passa a atuar como pessoa jurídica, ele já passa a ter uma economia. Para ele passa a ser vantajoso, embora não seja uma vantagem tão expressiva, do ponto de vista econômico, ele vai gastar menos com o recolhimento dos tributos como PJ do que como PF. Agora, se a gente está falando de um profissional que ganha ali a partir de R$20.000 por mês, essa economia vai se tornar muito interessante para ele. E aí vai valer muito a pena ele assumir os custos fixos, de pagar um contador mensalmente, de pagar as taxas dos conselhos profissionais, taxa da prefeitura. Normalmente esses custos, que são custos anuais, mas que ele precisa diluir ali para analisar o peso disso percentualmente, e ele vai arcar com um custo tributário mensal que vai girar ali na casa dos 13,33% a 16,33%. Por que isso? Porque nesse percentual eu estou colocando PIS e COFINS, 3,65%, o imposto de renda no lucro presumido, 4,8%, a CSLL no lucro presumido 2,88% e mais o ISS que vai variar entre 2% e 5%. Então, a depender do município e do tipo de serviço que ele presta,
ele vai ter ali uma carga tributária total sobre o seu faturamento no regime do lucro presumido, oscilando entre 13,33% e 16,33%. Do ponto de vista econômico, estritamente sob a ótica do prestador, só é interessante atuar como pessoa jurídica se o volume do faturamento for ali de pelo menos uns R$10.000, mas para a economia ser significativa, a gente sugere que seja algo a partir de R$20.000 por mês. Olha, como eu assumi esse compromisso de todo dia trazer conteúdo para você, não poderia deixar de parar aqui nas férias e de produzir conteúdo, e aguardo o seu feedback com comentários, críticas, sugestões, e não deixe também de compartilhar com outras pessoas. Te encontro amanhã com mais um vídeo, com mais conteúdo para você. Um abraço e até lá!